Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmo 91. Quem veio ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Quem está com expectativa em Jesus, diga aleluia. Ô irmão, foi tão bom o culto da manhã. Que Jesus faça de novo, ainda coisas maiores. Depende da tua fome e da tua sede. Eu tenho certeza que se você entrou aqui com fome e sede de Jesus, Jesus, pela misericórdia dele, vai me usar para falar com você. Aleluia. Salmo 91. O salmo, para nós não é o salmo do pó, amém? Eu lembro quando eu não era convertido, meu pai tinha uma baita de uma Bíblia no corredor entre a sala e a cozinha, e ficava aberta no Salmo 91. Aí um dia eu perguntei para ele: pai, por que fica aberta no Salmo 91? Porque é o salmo da proteção, filho. Mas ninguém lia. Está lá para ser acessado, mas ninguém acessa. É assim. Salmo 91, eu vou ler na NVI, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Na NVT diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e é nele que confio. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida aqui, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda que algumas coisas não possam ser mudadas na nossa vida, de coisas que nós estamos enfrentando, de algumas situações que você já passou, ainda que no futuro, num breve futuro, eu e você venhamos enfrentar situações que nós vamos precisar enfrentar, algumas coisas não mudam. O fato é que existe uma maneira mais leve de enfrentar as situações. Existe um caminho que não nos livra de consequências, não nos livra de situações difíceis, mas é um caminho de paz e de leveza. E dependendo da nossa fé em Jesus Cristo, do nosso posicionamento em Deus, nós conseguimos enfrentar guerras em paz. Nós conseguimos enfrentar tempestades debaixo de uma leveza. Nós conseguimos superar algumas dores debaixo de uma paz interna que só Deus pode dar. Porque Deus pode te dar paz no meio de um campo de batalha. Deus pode trazer paz no teu coração, que é algo incompreendido, completamente incompreendido para pessoas que são carnais, naturais, não têm Jesus. Como ele está em paz vivendo o que ele está vivendo? Como essa pessoa está tão segura passando por aquilo que ele está passando? É a paz de Deus que excede todo o entendimento. O homem natural não consegue entender a paz de Deus no meio da guerra. Por isso ele é o príncipe da paz. Ele não é o príncipe da guerra. Porque Jesus é especialista em nos trazer paz e segurança em momentos decisivos da nossa vida. Esses dias, irmãos, esse texto, na verdade, depois eu vou entrar aqui, mas esse texto base que nós lemos aqui do Salmo 91, existe uma condicional para termos o descanso à sombra do Onipotente. Existe uma condicional para termos o refrigério da sombra do Onipotente. A Bíblia começa dizendo, Celso, aquele que habita. Essa palavra habitar aqui é lugar seguro, lugar de proteção. Esse aqui é o lugar secreto. Todos nós que entregamos o nosso coração ao Senhor, precisamos ter um lugar secreto. Tem gente que conhece o lugar secreto, que encontra Deus. Às vezes existem pessoas, eu conheço,
Algumas pessoas que entram no carro, ligam a adoração, aproveitam que estão sozinhos, indo a caminho do trabalho, e é ali que é o lugar secreto, como Deus fala. Alguns é dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, tomando banho, e você aproveita para extravasar. Você mistura as águas do chuveiro com as águas que caem dos teus olhos. Então existem pessoas que encontraram esse lugar seguro. Por isso não adianta visitar. Quem vai desfrutar da sombra de Deus é quem habita. Não é quem frequenta, é quem habita. Não é quem visita, é quem habita. É quem se coloca, como nós pregamos alguns domingos atrás, João capítulo 14, é quem se coloca no caminho todos os dias. Não importa como você acordou, você se coloca no caminho, porque o caminho é Ele, o caminho é uma pessoa. Não importa o que te fizeram, você se coloca no caminho, porque eu habito, eu não estou visitando, eu não estou flertando com Deus, eu habito, eu sei o lugar, eu conheço o Senhor. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, o sol nasce para todos, mas alguns têm sombra no meio do sol calcicante. O sol nasce para todos, mas existem alguns que encontraram a sombra no meio do deserto. Quando você vê alguém, nós moramos no litoral, um país tropical, principalmente aqui nós que moramos no litoral, que tem a salinidade do mar. Quantas e quantas pessoas que trabalham no sol, irmãos, e elas parecem que vão envelhecendo mais rápido, porque o sol castiga, o sol judia. Andar no sol não é bom, deteriora a pele. Você tem situações físicas. Eu me lembro, quem foi para Israel com a gente fez um pouso em Dubai, passamos ali de um dia para o outro em Dubai, e o guia disse para nós que os pescadores em Dubai, porque irmãos, 3 horas da manhã estava 42 graus, os pescadores em Dubai morrem com 28, 29 anos no máximo, porque não suporta o físico, o corpo, o organismo não suporta o calor, o sol, o sal. Então andar no sol é difícil. E a Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa palavra sombra é tissel, no original significa lugar de segurança. Mais do que isso, segurança nas transições, segurança nas mudanças. Se existe um momento que nós ficamos tensos, são nas mudanças. Se existe um momento que existe uma tensão, uma preocupação maior, são nas transições da nossa vida. Decisões que precisamos tomar. Algumas coisas que quando nós decidimos, também decidimos deixar para trás. A gente não consegue decidir e ficar com tudo. Você nunca vai decidir e conseguir ficar com tudo. Por isso que decisões são difíceis. Porque quando você decide mudar, você já decidiu deixar algumas coisas para trás. E a Bíblia está dizendo que aquele que encontrou um lugar seguro em Deus, que aquele que encontrou a habitação secreta do Senhor, vai ter o benefício da sombra do Onipotente. Ou seja, vai ter paz nas transições, vai ter segurança nas transições, vai ter proteção nas mudanças. Pega essa palavra em nome de Jesus. Deus tem mudanças e transições para algumas pessoas que estão aqui, e o Senhor está dizendo: habita, habita, porque quem habita terá o benefício da sombra do Onipotente. Como eu disse esses dias atrás, irmãos, eu estava assistindo a série do Ayrton Senna, e eu sugiro a você, se você ainda não assistiu, você precisa assistir, porque é lindo, irmãos. Fizeram uma série incrível, perfeita, com muita excelência, os efeitos especiais, tudo digno de Hollywood, irmãos. O interessante é que esses dias tinha um homem falando, relatando a respeito de quem foi o Ayrton Senna. E a posição dele, o comentário dele, Júnior, foi tão interessante, mas ele falava muito palavrão, se não colocava aqui. Mas ele dizia o seguinte, que o Ayrton Senna, para a geração de 30... Quando você fala quem foi Ayrton Senna, eles acham que é mais um Michael Jordan, é mais um Pelé, é um Neymar.
Não, para gente que tem mais de 40, quem tem mais de 40 diga glória. Irmãos, existe um hiato muito grande para quem tem até 30 e para quem tem mais de 40. Porque os quarentões aí para cima, nós vivemos numa época que tudo era muito limitado. A gente não via tudo na hora que nós queríamos. Então tinha um filme na segunda-feira da tela quente. Tinha lá o programa de domingo que todo mundo esperava para ver as notícias. Tinha lá o jornal das 8 horas da noite, que todo mundo esperava. Era tudo mais limitado. Nós não tínhamos acesso ao mundo. Dentro da nossa casa, a gente estava fazendo rabiola para empinar pipa no dia seguinte. Nós estávamos lá pintando o peão. Quem é dessa época? Oh, coisa boa. Você não é dessa época não, né? Você é anterior, aleluia. Irmãos, nós estávamos limitados a algumas coisas. E olha só, de 88 a 94, lembre-se que o Brasil estava passando aquele momento. E eu lembro meu pai dizendo: Santa, vai no mercado cedo, porque à tarde já é outro preço. A remarcação. Se não comprava de manhã, à tarde, à noite já era outro preço. Então o Brasil estava vivendo um momento dificílimo, aonde o povo não tinha esperança em lugar nenhum. Olhava para políticos, não tinha esperança. Olhava para esportes, fazia muitos e muitos anos que a gente não ganhava nada no futebol. Você não tinha esperança para lado nenhum. E de repente, um esporte que não é natural nosso, que não tínhamos aquela empolgação para assistir, começa a arrebatar o nosso coração de domingo pela manhã. As corridas. Pam, 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 pam. O cara começa a ganhar tudo. Ele é campeão a primeira vez em 1988. E aí chama a atenção dos brasileiros, chama a atenção da mídia internacional. Então quando se fala de um homem como Ayrton Senna, irmãos, é um herói. Não é o Michael Jordan. Não é um herói de uma época que nós não tínhamos esperança em nada. E aquelas vitórias traziam uma sensação de esperança. Aquelas vitórias traziam a sensação de vale a pena ser brasileiro. A bandeira estiada, o hino nacional. Aquilo envolvia as famílias. As famílias, quando as corridas eram no Japão, então elas eram 1h30 da manhã. Eu me lembro, e na série passa uma cena muito igual. Eu me lembro colocando o relógio para despertar 1h da manhã. Então fui dormir às 10, 9h30, 10 horas, para acordar 1h da manhã para assistir a corrida. Então todo mundo descia para a sala, pais, mães, filhos. Conseguiu agregar todas as famílias. Então essa era a época. E na série, eu já disse aqui o que me chamou a atenção. Uma das coisas que me chamou a atenção é que todas as vezes que o seu Milton, o pai do Senna, ele falava com o filho, ele terminava assim: vai pela sombra, filho. E ele falava: vai pela sombra, pai. Toda a ligação que o Milton fazia para o filho, ele dizia: vai pela sombra, filho. E o Ayrton respondia: vai pela sombra, pai. Acertando. Fica pela sombra, pai. Essa é a cena da série. Que o Senna, aliás, encontraram um ator muito parecido. O que aquele pai estava querendo dizer com vai pela sombra? Aquele pai estava querendo dizer o seguinte: cuidado com as suas amizades, filho. Quando aquele pai está dizendo vai pela sombra, ele está dizendo cuidado com as propostas. Quando aquele pai está dizendo vai pela sombra, ele está dizendo cuidado com as ofertas. Cuidado onde você pisa. Tem um caminho melhor. Escolha, decida da forma correta. Alguém que cresceu num lar de dignidade, de honra. Então, irmãos, preste atenção, guarda isso que eu vou falar. Existe um caminho seguro que Deus preparou para aqueles que confiam nele. Existe um caminho na sombra que Deus preparou para aqueles que confiam nele. Esse caminho existe. Em um mundo cheio de escolhas,
E muitas vezes as escolhas são incertas e perigosas. Como podemos trilhar um caminho seguro, com paz, com leveza? A resposta está em buscar a direção de Deus. A resposta está em andarmos na sombra do seu cuidado. Onde tem sombra tem cuidado. Você percebe pessoas que estão andando no sol causticante, e você percebe aqueles que encontraram a sombra no meio do deserto. É gente que tem paz no meio da guerra. É gente que tem equilíbrio nas horas difíceis. Às vezes nós estamos num lugar de culto como esse aqui, num lugar de reunião, nós estamos buscando a Deus, procurando estar em ambientes que tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida. Por isso somos igreja. Nós somos o povo que foi salvo. Deus mudou o nosso estilo de vida, irmãos. Aonde você estaria quando você não tinha Jesus num domingo como esse? A nossa programação de domingo foi mudada, mas essa programação de domingo sinaliza uma mudança de vida. Porque Deus entrou na tua vida para mudar a tua história, para mudar as tuas amizades, para mudar o teu caminho, para prosperar a tua vida, para que você encontre a sombra. Essa é a diferença. Agora, na verdade, Deus está nos protegendo. O que acontece é que muitas vezes passa pela nossa cabeça, porque aceitamos a Jesus, paramos com muitas coisas, trocamos o vil pelo precioso. Quando Jesus chegou na nossa vida, a gente deixa a palha para lá e a gente pega a semente preciosa na mão. Então é por isso que nós perdemos algumas amizades. Por isso existem pessoas com a mente carnal, maçônica, que estão falando para nós: você virou fanático também? Porque entregamos a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. E às vezes passa pela nossa cabeça que não estamos aproveitando a vida. Parece até que estamos perdendo algumas coisas, porque nos tornamos cristãos, evangélicos, protestantes. Eu quero te dizer que ninguém perde nada na vida buscando a Deus. Não, você precisa ouvir de novo: ninguém perde nada na vida buscando a Deus. Você só perde uma coisa: aquilo que não presta. Você só perde uma coisa: aquilo que não vai valer, não vai agregar. Deus vai tirar do teu caminho. Isso é o amor de Deus. Fala para quem está do seu lado: você não perde buscando a Deus, você só ganha. Eu nunca vi diferente, irmãos. Então, na verdade, Deus está nos protegendo quando algumas coisas não acontecem. Na verdade, Deus está dizendo: filho, você não precisa andar no sol. O sol judia, o sol machuca. Tem uma sombra para você. Tem um caminho mais leve, um caminho de paz. Quando eu deixo o pecado, quando a gente deixa algumas amizades, você sabia que quando a gente começa a alinhar o nosso coração com o coração de Deus, a gente até dorme melhor? Porque quem tem paz dorme melhor. Quem tem paz decide melhor. Repita comigo: o mundão judia. Irmão, no mundão é sol. Eu já contei aqui, um tempo atrás eu fui no lugar onde eu cresci, e tinha um amigo meu sentado na mesma pedra, na frente do bar, que ele sentava há 30 anos atrás. Nada aconteceu, de novo. Qual é a diferença dele para mim? Eu vi uma diferença. Ele tem a minha idade, mas ele parece que tem 20 anos a mais que eu. Quando a Bíblia diz que a presença do Senhor formoseia o rosto, é verdade. Eu duvido alguém me dar uma foto, Adrianinha, alguém que está na presença de Jesus, que era melhor aparentemente antes de conhecer Jesus do que depois. Eu desafio, porque a presença formoseia o rosto. Fala para quem está do seu lado: porque você está mais bonito, está até mais cheiroso, ó. Está até andando com perfume árabe, aleluia. Eu olhei para o meu amigo e falei:
Meu Deus! Nada contra os carecas, mas estava careca. Nada contra, mas estava com olheira, acabado, mal acabado. Cara, a gente cresceu no mesmo contexto. Só que eu encontrei Jesus, ele não. Ele estava na mesma pedra, Danilo, vivendo as mesmas coisas. Porque, querido, quem não tem sombra só vai andar no sol. Quem não tem sombra só vai encontrar dificuldade na vida. Sem Jesus não dá. Olha para mim, Canela, você que está no mezanino, sem Jesus não dá. Para onde você pensa que vai nesse sol? Irmãos, não é gostoso? A gente mora no litoral, a gente tem uma baita de uma praia. Vamos aplaudir Jesus pela nossa praia? Já já vão invadir a nossa praia. Jesus, cuida da nossa praia, Senhor. Irmão, esse lugar é lindo. Eu vinha hoje de manhã no carro, eu falei, Senhor, Bertioga é lindo demais. Eu vim agora, na verdade, a Rafaela fazendo um vídeo, eu falei assim, o que é, irmão? Que mané? Bertioga, irmão, coisa linda. Uma cidade abençoada. Uma cidade, vamos profetizar, uma cidade segura. Uma cidade próspera. A cidade mais próspera do litoral paulista. Tem algo para acontecer nessa cidade. Uma cidade de avivamento. Tem algo de Deus acontecendo nessa cidade. Nós estamos vendo e experimentando com nossos próprios olhos. Aleluia! Você mora num lugar incrível. Irmão, qual outro lugar do mundo, pastora Tetê, que tem uma montanha dessa, irmão, uma muralha dessa aqui, protegidos, de um lado muralha, do outro lado mar. Você desce essa serra aqui, eu não me canso, irmãos. Eu não sei você, mas eu contemplo a natureza. Falo, meu Deus, essa água nunca parou de jorrar daquele lugar ali, desde a fundação do mundo. Você sabia que 1/3, a Rafaela estava fazendo um estudo na faculdade dela, 1/3 da água potável do mundo está debaixo do Brasil, irmão. 1/3. É muita coisa. Que lugar abençoado é o Brasil. Deus mudou a pregação. Que lugar abençoado é a nossa terra. Nós precisamos abençoar, irmãos. Nós precisamos fazer declarações. Senhor, tira o que precisa ser tirado, alinha o que precisa ser alinhado. Senhor, que a igreja seja parte integrante das mudanças e transições. Nós vamos viver mudanças e transições debaixo da sombra. Protege o teu povo, guarda o teu povo no meio das mudanças, no meio das transições, porque o teu povo escondeu, conseguiu achar o esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente nós vamos descansar. Aleluia. Agora, irmãos, existem homens que têm um muro de proteção, porque encontraram, vivem à sombra do Onipotente. Quem está debaixo da sombra está debaixo de proteção. Tem gente que a gente olha e fala, não é possível, esse cara é protegido. Não, essa moça é protegida pelo Senhor. Tem gente que tem um muro de proteção. É por isso que nós precisamos governar a nossa mente, o nosso físico, o nosso espírito. Querido, Provérbios 25:28 diz, como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Espírito aqui é domínio próprio. Então é como uma cidade sem proteção, quem não domina, quem não governa o seu espírito, ou seja, quem não tem domínio próprio. Se você não governa a sua vida com a palavra de Deus, não haverá um muro de proteção ao seu redor. Se você não governa a sua vida com a palavra de Deus, não haverá um muro de proteção ao seu redor. Quem não tem domínio próprio está andando no sol. Quem não tem domínio próprio sofre mais. E eu disse aqui o exemplo dos pescadores. Repita comigo, a sombra do Onipotente.
Em outras traduções, a sombra do Altíssimo é um lugar de refúgio, irmãos. É um lugar de segurança. O Salmo 91 nos lembra que quem habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso, a sombra de Deus. Você não precisa andar no sol causticante. Talvez nós vamos passar situações difíceis, mas a sombra é diferente. Passando o que nós precisamos passar, na sombra é diferente. Esse habitar não é uma visita ocasional. Esse habitar é mais que isso, é uma decisão contínua de estar em comunhão com Deus. É por isso que quando nós escolhemos caminhar com o Senhor, nós encontramos proteção contra perigos espirituais, perigos físicos e perigos emocionais. Existem perigos que rondam, que são físicos. Existem perigos que nos rondam, que são espirituais. Existem perigos que nos rondam, que são emocionais, irmãos. E quem está na sombra é protegido no físico, no espiritual e no emocional. Nós precisamos urgentemente descobrir como tornar cada dia nosso relevante para os propósitos de Deus. Porque talvez você está muito focado em ganhar mais dinheiro para resolver alguns problemas financeiros, mas na verdade o que é mais urgente, a gente precisa estar focado em descobrir como eu posso tornar os meus dias mais relevantes para os propósitos de Deus. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quando a Bíblia está dizendo negócios desta vida, no original é vida civil. Então não quer dizer que você não estará envolvido. Irmãos, nós temos uma vida civil, nós temos identidade, nós temos CPF, nós temos obrigações de impostos. Só que a Bíblia está dizendo que o soldado que sabe que foi alistado não se embaraça. Você não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, a ponto, guarda isso que eu vou falar, porque a maioria, às vezes, de nós, estamos fazendo exatamente o contrário. Estamos envolvidos numa vida civil e ocasionalmente nos envolvemos em algo que é eterno. Estamos envolvidos numa vida civil, mas ocasionalmente temos ações para o reino. Não existe um engajamento na obra de Deus. Não entramos em batalhas espirituais. Deixa eu dizer uma coisa: existem algumas coisas que nós precisamos resolver, que não é simplesmente você tendo dinheiro no banco para pagar e resolver essa situação. É luta espiritual, tem que orar. Existem algumas coisas, irmãos, que não serão resolvidas simplesmente toma lá da cá. É guerra. É guerra. Nós precisamos entender: você não é um ser natural tendo uma experiência espiritual com Jesus nessa terra. Não, é o contrário. Desde quando você entregou o seu coração, a sua vida a Jesus, você é um ser espiritual. Nós não temos a vida secular e a vida religiosa, irmãos. Acabou. Você não tem uma vida secular e uma vida espiritual. Não, você é espiritual. Você se envolve em muita coisa, porque são coisas naturais que precisamos nos envolver, mas não nos embaraçamos com as coisas dessa vida. Essa é a diferença. Então, eu não posso me envolver ocasionalmente em coisas eternas e ficar o tempo todo pensando em coisas terrenas. Cuidado. Você é um ser espiritual. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Fechou um negócio? É para a glória de Deus. Comprou algo novo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não teria condições, foi Deus que abriu essa porta. Eu consigo exaltar o Senhor porque eu não estou ocasionalmente, aleluia. As minhas decisões aqui afetam a minha eternidade. Eu sou um ser espiritual.
Irmão, Salmo 121:8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Pega na mão de quem está do teu lado direito e esquerdo e diga assim: o Senhor. Se você falar do meu lado assim, eu ia te falar: sai daqui do meu lado. Fala assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Aleluia! Deus vai guardar quem está na sombra. Irmãos, é uma promessa de Deus que Ele vai guardar os passos dos seus filhos. É uma palavra empenhada da parte de Deus que Ele guardará os seus filhos. É uma palavra de Deus, é uma promessa de Deus que Ele vai nos guiar em segurança. Jesus quer te guiar em segurança. Quando nós confiamos no Senhor, nós desatamos essas promessas para nós. Quando nós confiamos no Senhor, nós liberamos o céu para que a palavra de Deus se cumpra sobre a nossa vida. Somos protegidos das armadilhas que o inimigo prepara. Então, nós precisamos escolher o caminho certo. Existem caminhos errados, irmãos. Existem atalhos que estão nos oferecendo, mas não tem sombra, só tem sol. Deus tem sombra para nós. Deus tem proteção, tem sustento. Decisões são parte da nossa vida. Só que algumas decisões nos levam para caminhos de paz e alegria, enquanto outras podem nos trazer sofrimento. Decisões erradas nos trazem sofrimento, mas o Senhor nos dá a sabedoria necessária para escolhermos o caminho certo. Que Deus nos dê discernimento para as escolhas certas. Que ainda nesse ano você tenha discernimento para saber qual é o caminho que tem sombra. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Espera aí, tem algo que Deus vai fazer, que é uma ação de Deus, é uma ação divina. Endireitar a vereda é com Deus, não é com você. Você percebe que muitas vezes nós estamos envolvidos em resolver algumas situações que são veredas, e a vereda quem endireita é Deus. E na verdade eu precisava estar correndo para Ele, buscando Ele, e Ele vai endireitar as minhas veredas. Porque olha o que diz Provérbios 3: confia no Senhor de todo o teu coração. Essa é a nossa parte. Não te estribes no seu próprio pensamento, no seu próprio entendimento. Eu sei fazer, eu me garanto. Cuidado. E mais, terceiro ponto: reconhece Ele em todos os teus caminhos. Fechou a venda? Glória a Deus. Abriu a porta? Glória a Deus, te vejo nela, Senhor. Conseguiu comprar? Obrigado, Jesus, o Senhor me deu condição. Não deu certo? Obrigado, Jesus, o Senhor fechou a porta, não era para mim. Eu reconheço Ele em todos os meus caminhos. Então Ele virá e endireitará as minhas veredas. Olha para mim, tem coisas que não é você que vai mudar, é a ação divina do céu que vai endireitar essas coisas. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Talvez você está se desgastando, perdendo as suas forças, coisas que estão te consumindo. Você está tentando mudar algumas coisas que são veredas. Não, vire para o Senhor, busque a Deus, entre na habitação, no esconderijo do Altíssimo, e embaixo da sombra do Onipotente você verá Deus endireitando algumas coisas que só Ele pode fazer. Irmãos, cada vez que a gente vai batizar as pessoas no Rio Guaratuba, Eliseu, o rio está diferente. Não adianta a gente falar, monta a tenda na beirinha aqui. De repente a gente chega lá, o rio está lá perto da montanha. No outro dia o rio, a vereda é com Deus. Não adianta, irmãos, tem coisas. Quem viu, eu queria achar essa foto. Não sei se a Pamela, a Pamela é de Deus, é midianita, ela pode ser rápida em encontrar. Tem uma foto, irmãos, que fizeram uma ponte num lugar muito parecido com esse. O rio passava embaixo da ponte, só que o rio mudou. O caminho do rio, a vereda do rio mudou.
E o rio agora passa a 50 metros. Então a ponte está lá, desnecessária. Uma estrutura desnecessária, porque o rio mudou. O crente tem que estar desapegado. Se o fluxo mudar, eu mudo. As nossas estruturas não podem ser tão fixas a ponto que a gente não consiga mudá-las. Cuidado, para você não fazer uma estrutura tão fixa, e você sabe do que Deus está falando, e de repente muda a rota, os ventos mudam, a rota muda, e está tudo ali parado, você não consegue mobilizar, você não consegue tirar de um lugar e colocar no outro. É por isso que a orientação divina e a orientação espiritual, bíblica para nós, irmãos, o vento sopra, Deus sabe o que faz. Eu preciso estar apegado nele, somente nele. A gente se apega a pessoas, mas eu não posso me apegar às pessoas tão forte a ponto de eu não conseguir mudar. Quem está entendendo isso? Eu não posso me apegar a um lugar tanto a ponto que, se a rota de Deus muda, eu não consigo me deslocar. Não. Paz nas transições. Só vive quem está na sombra do Onipotente. Paz nas transições. Aqui, irmãos, em Provérbios, nós somos chamados para confiar em Deus, mesmo quando as nossas escolhas parecem difíceis. Aí, ó. Ô, Pamela, aplausos para Pamela, aleluia. Dinheiro jogado fora, estrutura que não é usual. O que faz com uma coisa dessa? Às vezes a vida de algumas pessoas estão assim. Deus está passando do lado, Deus não está mais passando aí. A rota de Deus mudou. Lembra da nuvem no deserto? Obrigado, Espírito Santo. Aonde a nuvem parava, a tenda era armada. Mas arma a tenda, porque ela tem que desmontar rápido, porque no outro dia eles acordavam, a nuvem já estava andando. Desarma a tenda e vamos atrás da nuvem. Assim tem que ser a nossa vida, aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você, pega essa palavra, obrigado. Descer um peso da palavra agora aqui, irmãos, um peso de revelação. Êxodo capítulo 14. A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel está passando no mar, lembra disso? O povo está saindo do Egito, Deus está usando Moisés. Moisés abre o mar, Deus abre o mar através de Moisés, e o povo está passando a seco. Tem um detalhe importante ali. Pode abaixar a tua mão. A Bíblia vai dizer que existe uma nuvem com fogo. Então aquela nuvem é escuridão, é trevas para os inimigos, mas ela ilumina o caminho dos hebreus. Então você sabia que o povo Jordão passou o mar vermelho aberto, com um baita de um holofote aqui, ó, iluminando? Eles estavam sendo iluminados, porque a nuvem iluminava, o fogo iluminava, mas era trevas para os inimigos. É por isso que em alguns versículos ali, salvo engano, versículo 9, versículo 10 de Êxodo 14, vai dizer que quando o último hebreu passa com um caminho iluminado, num caminho seguro, seco, reto, eles estão sendo iluminados pela luz de Deus. Quem está na sombra vive essa luz, irmãos. Eles estão sendo iluminados para saber por onde andam, aonde pisam. Mas quando os egípcios entram no mar, a Bíblia diz que as rodas caem, é como se as bigas batessem uma na outra, porque eles estão no escuro. Eles não têm a luz que o povo de Deus tem. Então não é só quando o mar fecha que eles se perdem. Existe uma confusão antecipada por causa da escuridão. Deus tem luz para você. Deus quer iluminar os seus caminhos.
Fala para o teu irmão: Deus tem um caminho seguro para você, querido. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Então nem todo caminho, irmãos, que parece bom aos nossos olhos é um caminho certo, sabia? Nem todo caminho que parece bom aos nossos olhos é um caminho certo. A palavra de Deus é a bússola que nos orienta, é aquilo que nos mantém no rumo certo. Olha o que diz Provérbios 14:12: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles conduz à morte. Você entendeu? Existem caminhos que para nós parecem direito, mas conduzem à morte. Existem caminhos que para nós parecem assertivos, mas não são caminhos de Deus para nós. É por isso que a bússola é a paz, a bússola é a palavra. Deus tem um caminho leve e em paz para você, não importa o que você passe. Jesus convida a sua igreja a caminhar no descanso e na leveza. Jesus está convidando você para andar na paz e na leveza. Irmãos, existem pessoas que estão com o espírito pesado, existem pessoas que não têm paciência para nada, existem pessoas que estão afobadas, preocupadas demais. Você sabia? Você já viu um leão caçando? Você já assistiu o Discovery Channel, esses canais de animais? Um leão, ele fica lá imponente, irmãos. A manada está passando lá. Ih, caramba, está passando, ele não vai pegar nenhuma, não. Nenhum. Está passando, sem pânico. Está com fome, mas não há pânico. Quando ele vê, sabe que é a hora, ele dá um sinal. Não é ele que vai caçar, é a leoa. A leoa vai e pega a presa. Quando ela pega, ela bate a presa, ela espera o leão chegar. O leão dá a primeira mordida e libera para que todos comam. Sem estresse, sem pânico. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. E você é esse leãozinho que não precisa entrar em pânico por qualquer coisa. O que Deus tem para você é para você, não vai sair da tua mão. Tem gente com a alma pesada. Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Tem gente que precisa descansar a alma. A alma está cansada, afadigada, perturbada. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa a alma. Eu declaro sobre essa casa nessa noite de domingo, em nome de Jesus, a tua alma descansando em Deus, a tua alma aprendendo a descansar em Deus. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós encontramos esse descanso e paz. Ele que nos guia, irmãos, em segurança. É Jesus que te guia em segurança. Ele sabe um caminho, ele já passou por um caminho que nós não conhecemos, diz a Bíblia. Ele já passou por esse caminho, então ele nos guia em segurança. Ele consegue aliviar a nossa carga. Ele mostra que não precisamos caminhar sozinhos. Qual é o convite do Senhor? Deixa o fardo comigo, pesado, e pega o meu fardo, que é leve e suave. Deixa o que você está carregando, que está afetando a tua alma, aos meus pés, e pega o meu caminho, que é suave e leve para você. Tem gente hoje que vai precisar deixar o fardo pesado aqui, ó. Tem pessoas hoje que vão ter que ter coragem para deixar o fardo pesado aqui, ó, porque tem algumas coisas que estão sugando a tua alma, perturbando a tua alma, provocando demais a tua alma. E se você não entrega para o Senhor, você não consegue ter paz.
Existe uma sombra do Onipotente aqui hoje, irmãos. A palavra veio por causa disso. Tem gente que vai aprender nessa noite a descansar em Deus, a sombra do Onipotente. A proteção de Deus, ela também é no meio das tempestades, no meio das adversidades. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, Deus garante a nossa segurança. Andar à sombra do Altíssimo não significa ausência de problemas, mas a certeza de que Ele está conosco. Salmo 23, 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Tem gente andando à sombra da morte, nós estamos andando à sombra da vida. Não, pega essa palavra, crente. Tem gente andando à sombra da morte, mas Deus oferece a sombra da vida, a sombra de descanso, a sombra de proteção. Jeremias 29, 11: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Existe um pensamento, pastor Andréia, de Deus para nós, que tem a ver com uma esperança para o futuro. Não, você precisa pegar isso. Se você pegar isso, você pegou tudo. Eu e você estamos preocupados com o futuro, e Deus está dizendo: eu tenho um pensamento ao seu respeito, e é um pensamento de esperança para o seu futuro. A gente está perturbado, preocupado, ansioso, mas Deus está dizendo: eu tenho um pensamento a respeito de você, Luiz Henrique, e é um pensamento de paz para o seu futuro, é um pensamento de paz e esperança. Eu quero te dizer, eu não sei o que você vai encontrar, mas você pode encontrar um futuro de esperança no Senhor. Se Ele está pensando, é porque existe. Eu quero isso, Deus, eu quero que o Senhor pense ao meu respeito. À minha frente não tem só lutas e dificuldades, à minha frente existe um pensamento de Deus a respeito do meu futuro, e tem esperança para o meu futuro. Meu Deus do céu, que coisa poderosa, irmãos. Se Deus está pensando, Cláudio, é porque tem. Fala para o teu irmão: irmão, tem alguma coisa boa para você aqui na frente. Não fala com voz de profeta, meu irmão. Tem uma coisa boa te esperando aqui na frente, irmãos. É uma coisa de esperança, é uma coisa que tem a ver com o seu futuro. Não é nada de morte, não é nada de desânimo, não, é coisa esperançosa. Deus tem algo bom para nós aqui na frente. Meu Deus, eu quero terminar dizendo para você, querido: quando estamos em Cristo, estamos num ambiente de fé. Quando estamos em Cristo, estamos num ambiente de família. Quando estamos em Cristo, estamos num ambiente de proteção, num ambiente de segurança. Quando estamos em Cristo, estamos num ambiente criativo. Quando estamos em Cristo, estamos num ambiente de cura, num ambiente de paternidade, num ambiente de cuidado. Por isso, existe uma restauração nessa noite que Deus quer fazer em você primeiro, para depois restaurar o seu entorno. Primeiro é a paz. Primeiro é alguém entrar nesse esconderijo, habitar nesse esconderijo e ter os benefícios de andar à sombra do Onipotente. Depois Deus muda o entorno. Primeiro é você. Lembra da história da máscara? Você entra no avião, qual é a orientação? Se acontecer alguma coisa, despressurização, as máscaras cairão. Você põe primeiro em você, porque você não consegue ajudar ninguém se você não se ajudar primeiro. Existe algo de Deus, querido, que é uma chave para nós. Cantares 4:12 diz que Ele quer nos tornar um jardim fechado, uma fonte selada e um manancial recluso. Isso acontece com quem acha sombra. A proteção de Deus, os muros de proteção invisíveis, mas reais. O diabo tenta chegar, mas não consegue ultrapassar a proteção de Deus ao seu redor. O diabo tenta te tocar, mas ele não consegue. É um jardim onde a gente cultiva várias espécies de árvores, de flores e plantas,
de forma exclusiva. Fala para alguém do teu lado: você precisa andar pela sombra, porque Deus tem algo exclusivo com você. Fala: você é exclusivo para Deus. Só em um ambiente de segurança a gente não perde a mesa da comunhão. Hoje de manhã, quando eu terminei de pregar, veio um irmão querido falar comigo. Ele disse: pastor, eu perdi a sombra. Eu estava andando no sol, e no sol a gente vai perdendo a noção, a gente fica tão cansado, tão fadigado. Eu perdi a mão no meu casamento, eu perdi a mão no meu trabalho, eu perdi a mão com os meus filhos. Eu não quero mais andar no sol. Eu sei que aquele lugar, ele ainda está lá, o lugar que eu tenho sombra. Eu passei por anos e anos da minha vida escondido em Deus. Eu não quero perder esse lugar em Deus. Eu disse: glória a Deus pela sua vida, porque o fato de você ter vindo falar comigo depois de anos nessa casa aqui já é um sinal que você encontrou a sombra. Já é um sinal que Deus vai mudar algumas coisas. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Há momentos que eu esconder. Você que precisa da sombra, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu sou o primeiro a estar aqui. Você que sabe, você que deseja acertar, alinhar algumas coisas, vem para cá. Jesus te oferece sombra. É bom demais para duvidar. Vem para cá, tem lugar para todo mundo na mesa do Rei. Vem bem para frente aqui, vamos nos espalhar. Bom demais para duvidar. Existe um caminho de leveza para nós. Deixa o teu fardo pesado aqui hoje, agora. Pode colocar o teu fardo, diz para Ele qual é. E toda glória, entrega diante dele. É você, Jesus. Você não vai sair daqui pesado mais. Leveza, paz na guerra. Vai pela sombra. Ei, vai pela sombra. Vem nos curar, teus milagres vou provar. Bom demais pra duvidar, bom demais pra duvidar, bom demais pra duvidar. O que Deus me fez provar é bom demais pra duvidar.
sombra para nós. Leveza, Pai, paz na caminhada, segurança, proteção. Ergue novamente os muros de proteção, ergue novamente o cerco de proteção ao redor dos teus filhos. Senhor, endireita as veredas, endireita os caminhos, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz, Senhor, de uma ação divina, em uma ação do céu para nós. Ei! Creio, maravilhas. Oracatarassora bacalabaxê. Erianderia la sorba que a mandeira sou. Demais pra duvidar. Oracatarassora baixê. Por amor vem nos curar. Teus milagres vou provar. É bom demais pra duvidar. Põe a mão no teu coração, Espírito Santo. Ah, Jesus, os nossos caminhos precisam ser iluminados. Jesus, nos dá equilíbrio no físico, equilíbrio no emocional, equilíbrio no espiritual. Nós não seremos como uma cidade com muros derrubados, não. Fragilizados, inseguros, desprotegidos, não. Homens e mulheres de Deus são seguros. Homens e mulheres de Deus sabem que estão protegidos. Você que está no teu lugar, ora por quem está do teu lado agora. Profetiza sobre a vida dele, que ele vai andar pela sombra. Ele encontrará sombra no deserto, ele encontrará sombra nos seus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos o nosso fardo pesado agora diante de Ti. Nós queremos andar na leveza e na paz. Toda alma angustiada, toda alma aflita, perturbada, toda alma insegura, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, leveza, paz, segurança, proteção. Paz, segurança e proteção, leveza. Ser desfeito em quem Tu és. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Espírito Santo. Mais o Teu querer para nós.